Olá, queridos! Nosso videozinho de hoje é sobre cidadania, um dos conceitos mais fundamentais para a democracia e que no Brasil deixou de ser um status social, uma qualidade e virou uma ofensa, virou um termo pejorativo. Vocês devem ter visto esse videozinho aí, ó. Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Por algum motivo, ela fica indignada porque o companheiro dela foi chamado de cidadão. E aí, a explicação de hoje é para fazer você refletir, para que a gente consiga chegar a uma espécie de consenso e transformar essa ideia de cidadão numa ideia melhor, numa ideia de fato de um conjunto de direitos como deveria ser. Bem, vamos lá. O que é cidadania? Cidadania é um status social. Melhor do que isso, é um status social de pertencimento a um Estado-nação, a um país. Sou cidadão porque pertenço àquele país. E esse status social, ele me garante um conjunto de direitos que devem ser iguais a todos os outros cidadãos daquele país. Então, ser cidadão é algo maravilhoso. Dentro desses direitos tem um que é fundamental, que é o direito da participação política, o direito de poder escolher qual é o futuro da minha nação, o direito de poder defender qual é a ideia de felicidade da nossa nação. Só que, assim como temos um conjunto de direitos, também temos um conjunto de deveres. Então o cidadão é aquele que tem esses direitos, mas também tem esses deveres, assim como todos os outros que vivem nessa nação. Bem, e o conceito de cidadania, ele surgiu lá na Grécia Antiga. Na Grécia havia cidadãos que participavam das decisões políticas. Só que lá na Grécia o conceito de cidadania estava muito atrelado apenas à ideia de participação política e bem menos à ideia de igualdade ou de direito para todos. Cidadãos naquele momento eram homens, sim, homens do sexo masculino, que tinham posses, tinham bens. Estavam excluídos da ideia de cidadão idosos, por exemplo, mulheres, escravos, estrangeiros. Então, aqueles que participavam do processo político eram uma minoria. E esse conceito de cidadania que praticamente desapareceu na Idade Média. Na Idade Média, com os estados absolutos, com esse modelo autocrático do absolutismo, a ideia de cidadania desaparece e seres humanos são transformados em súditos, em vassalos, que não poderiam opinar pela condução do projeto político e, mais do que isso, não tinham direitos e deveres iguais aos demais, já que uma sociedade era estamental. Mas o que nos interessa agora é a cidadania moderna e o processo de construção dessa cidadania moderna. E tem um autor extremamente importante que é o Thomas Marshall, um sociólogo britânico, que disse que a cidadania ela é pautada em 3 grandes direitos. E aí ele concatena os direitos e explica a evolução desses direitos de forma extremamente didática. O primeiro desses direitos são os direitos civis. Ele fala que esses direitos civis foram conquistados ao longo do século XVIII, principalmente com 2 grandes movimentos históricos, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Direitos civis esses que são comparados aos nossos direitos fundamentais, básicos, a liberdade de ir e vir, a liberdade de manifestação, o direito à propriedade, a igualdade perante a lei. Então, quando as pessoas começaram a adquirir esses direitos civis, essas liberdades, elas começaram a se organizar, começaram a se manifestar e passaram a exercer um segundo nível de direito que é igualmente importante para a cidadania, que são os direitos políticos. A partir do momento, no século XIX, quando elas começam a se organizar politicamente, elas passam a batalhar por um novo conjunto de direitos, que são os direitos sociais, principalmente aqueles direitos relacionados ao trabalho, educação básica, saúde. Então olha que legal, a explicação do Marshall é uma explicação evolutiva. Seres humanos vão se desprendendo do absolutismo, conquistam suas liberdades, passam a se organizar e se manifestam politicamente, e a partir do momento que passam a ter representantes e manifestações políticas, eles passam a conquistar os direitos sociais, com o welfare state, por exemplo, lá na Europa. Então essa evolução da cidadania na Europa é algo muito bem construído. Só que no Brasil, esse modelo de cidadania ele se deu um pouco invertido a essa lógica clássica europeia.
Tem um autor aqui, o José Murilo, que é um historiador, grande historiador, que ele explica que no Brasil a gente não tem uma evolução tal qual na Europa. E nós precisamos entender isso para entendermos a nossa relação com a cidadania. O que o José Murilo fala? O José Murilo, ele explica que nosso primeiro grande momento de direitos de cidadania se dá na época do Estado Novo, quando Vargas entrega, outorga à população os direitos trabalhistas, a CLT, por exemplo. E aí, com esses direitos trabalhistas, nós tínhamos os direitos sociais, que, lembra, foram os últimos a serem alcançados na Europa e que no Brasil foram os primeiros. Ou seja, os direitos sociais não foram consequências de um conjunto de liberdade que nós tivemos, de um conjunto de manifestações e organizações políticas para serem alcançadas. Não, eles vieram antes, em momento em que não havia liberdade, porque vivíamos uma ditadura do Estado Novo, em momento que não tínhamos nenhuma forma de manifestação política, porque vivíamos nessa ditadura. Então essa inversão de valores no Brasil fez com que nós não construíssemos uma sociedade que entende o conceito de cidadania como um conceito de direitos e deveres iguais para todos. E isso faz com que nós, cidadãos brasileiros, ainda entendamos a cidadania como uma lógica um pouco pejorativa. Vale lembrar que cidadania é algo muito buscado. Cidadania é um dos status em que uma grande parcela da população no mundo busca e gostaria de receber esse status. Então nós temos que entender cidadania como algo extremamente positivo. Vou te dar alguns exemplos. O apartheid na África do Sul. No apartheid, o que os negros queriam era ser cidadãos, era poder ter os mesmos direitos e deveres que os brancos. Na Índia, por exemplo, a luta de Mahatma Gandhi contra o regime de castas foi justamente uma luta para que toda a sociedade indiana pudesse ter os mesmos direitos e deveres. Hoje no mundo ainda existem quase 15 milhões de apátridas, pessoas que não têm um vínculo, um laço jurídico afetivo com nenhuma nação, não têm pátria e por isso não podem ser considerados cidadãos. Nós temos, por exemplo, os refugiados, que são expulsos de seus países por alguns motivos e também não conseguem concretizar vínculo com os países que vivem. Olha a quantidade de pessoas que luta e já lutou historicamente justamente nessa busca pelo exercício da cidadania. Não é possível que no Brasil, quando alguém chame a gente de cidadão, a gente se sinta ofendido. Não, isso não faz nenhum sentido. Queremos é de fato ser cidadãos. Mas como que a gente consegue reconstruir isso? Bem, a minha teoria é que só a educação salva. Não é que vocês vão sair da escola, ou nós já saímos da escola, formados cidadãos, mas nós, conscientes de que a cidadania é um conjunto de direitos e deveres, podemos construir um país em que esses direitos e deveres de fato vão valer para todos. Não mais em busca de privilégios, não mais em busca de alguns direitos que são melhores do que os outros. Nós precisamos entender que a sociedade em que nós queremos viver e queremos para as próximas gerações é uma sociedade que todo mundo deverá ter os mesmos direitos e mesmas obrigações, e não alguns direitos a mais que os outros e apenas algumas obrigações a menos que os outros.